Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live ela tem uma pegadinha, né? Quem é que entrou aqui? Moema! Ô, menina, que surpresa! Paz e bem, boa noite. Que honra ter você aqui. Que bom. Hoje tem uma pegadinha na leitura, sabe, mãe? É uma pegadinha mesmo. Tem um monte de gente que vai olhar assim, sério? É. Inclusive eu fiz a celebração da palavra lá na comunidade agora há tempo. Eu também estou com saudade. Quem é que está chegando aí? Thaís, minha filha amada. Boa noite, paz e bem. Moema, também estou com saudade de você, Moema. Né? Entrou minha filha amada Thaís. Thaís, Moema, é do nosso grupo de jovens, é o encontro de jovens com Cristo. Entrou mais. Tetsuya! Boa noite, paz e bem, filho. Como é que você tá? Eu vejo suas tatuagens, rapaz, eu fico impressionado. Você é um artista, entendeu? Você é um cara assim excepcional. Quem mata aquela? Ângelo, boa noite, paz e bem. Olha quanta gente querida hoje. Nossa, que bom, pessoal. Que bom. É bom ver tanta gente querida. Eu gosto muito da comunidade que a gente está criando. Boa noite, Ângelo, paz e bem para você. Paz e bem, Tetsuya, Moema, Thaís. Essa gente criou uma verdadeira comunidade aqui, né? É um grupo que eu gosto de participar, né? Gosto muito, né? Então a gente está aí nas atividades de sempre, fazendo as coisas, resolvendo as coisas. O pessoal olha assim, Bernardo, como é que se arruma tempo? Cara, eu não tenho tempo para nada, mas a gente arruma. A gente arruma porque a gente vai dando um jeitinho, né? O meu desejo é acolher todo mundo que eu puder acolher. Receber todo mundo, colocar todo mundo para dentro. Né? Todo mundo caminhando com Jesus. Mas Bernardo, sabe o que é, Bernardo? Eu não sei se eu consigo caminhar. Consegue. Nós vamos ver isso. Né? E vocês vão ver a pegadinha de hoje. Hoje tem uma pegadinha na leitura. Essa pegadinha pegou muita gente hoje. Inclusive eu fiz essa reflexão lá na minha paróquia, né? Para fazer bem o tempo surge, diz a Moema. Exatamente, é isso, é meio por aí, sabe? De vez em quando surge um problema, outro problema, eu vou resolvendo. O pessoal, Bernardo, como é que você faz? Pessoal, a gente dá um jeito, né? É claro que a gente cansa, né? Tem dia que eu estou cansado, tem dia que o pessoal olha para mim, Bernardo, tu tá com uma cara de cansado e eu tô mesmo, sabe? A gente tem que ser muito sincero, muito verdadeiro na vida, né? De vez em quando eu vejo um pessoal falando assim, Bernardo, você não pode dizer que está cansado, que imagem você vai passar? Eu vou passar a imagem de um ser humano, né? Que é o que eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa, e como toda pessoa, eu tenho os meus cansaços, as minhas fragilidades, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas alegrias, as minhas esperanças, né? Os meus prazeres, e eu não abro mão deles, né? Como eu vivo falando, pessoal, para eu não almoçar com a minha família no domingo é porque é uma coisa muito importante, porque eu dou espaço para isso, entende? Né? E daqui a pouquinho a gente vai ver a leitura de hoje. Só mais um minutinho, a gente vai fazer a leitura de hoje, vai fazer a reflexão, né? E eu acho que essa reflexão, ela tem duas ou três coisas importantes, né? É claro que o Evangelho de João é uma loucura, né? A gente poderia pegar cada frase dele, nem versículo, cada frase dele e trabalhar. Mas a gente não vai fazer isso. A gente vai trabalhar no máximo meia hora, né? Thaís está dizendo, tá certíssimo, paizão. Obrigado, Thaís, obrigado.
Sabe, os jovens da paróquia me dão muita força, pessoal, vocês não têm ideia. Né? Papa Francisco falou na mensagem da paz desse ano que é necessário diálogo intergeracional. E ele estava falando justamente entre nós mais velhos e os mais novos. Voltou. Entre nós mais velhos e os mais novos, para que a gente possa aproveitar essa energia, essa utopia, essa força transformadora que só a juventude tem. Isso faz muito bem para nós, os velhos. Por outro lado, nós, os velhos, podemos ajudar os jovens, né? Com um pouco da nossa experiência, com um pouco do nosso tempo de vida, contando para eles as besteiras que a gente já fez, porque a gente já fez besteira, sabe, pessoal? Não pensem que a gente não fez, não. Né? Bom, está na hora de começar, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele da salvação. Sabe, você vê essa leitura e você se assusta. Bernardo, você tem certeza que Jesus falou isso? Aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra fala coisas da terra, aquele que vem do céu está acima de todos. Bernardo, eu não reconheço Jesus nessas palavras. E muitos me mandaram mensagens chocadas hoje. Bernardo, eu não estou entendendo. Isso que está aqui é muito diferente do que se costuma falar. Bernardo, por que Jesus falou isso? Sabe, pessoal, eu queria dizer que tem uma aqui. Oi, voltou? Vamos ver se melhora. Quem estranhou as palavras de hoje está de parabéns. Porque tem a pegadinha. E a pegadinha é muito simples. Não foi Jesus que falou isso, pessoal. Foi João Batista. Hã? Essa frase é João Batista, não é Jesus que está falando. Sabe, é o problema às vezes das pessoas pegarem as leituras e não lerem um pouco antes. Não entenderem o contexto. Aliás, quando eu estava lá atrás aprendendo a interpretar a Bíblia, as pessoas falavam assim: o texto sem contexto é pretexto. Entenderam? Se você não lê entendendo o contexto onde isso foi escrito, você cai numa pegadinha. O que aconteceu aqui? Vocês sabem que João Batista foi quem batizou Jesus. Aliás, João Batista batiza o autor do batismo. Coisa interessante, né? Porque Jesus cria o batismo e ele é batizado por João Batista. E é muito mais interessante ainda quando você pensa que alguns dos discípulos de Jesus eram hoje originariamente discípulos de João Batista. Né? Pelo menos um nós temos certeza, André. André é o pai da igreja ortodoxa e João Batista vira para André olhando para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus. E André vai atrás de Jesus. E
André chama o irmão dele, Simão Pedro. O Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes, que quis andar sobre o mar e não conseguiu. Aquele também que disse, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. Sabe, esse Pedro era irmão de André. E aí o que aconteceu é o seguinte, alguns discípulos de João Batista se transformaram em discípulos de Jesus, os outros não. E esses outros que não se tornaram começaram a discutir com os discípulos de Jesus, dizendo, nosso mestre João Batista é maior que o mestre de vocês, o Jesus. Nosso mestre é isso, nosso mestre é aquilo. E aí João Batista vem em defesa de Jesus. Inclusive, no versículo anterior, João Batista fala assim, é necessário que eu me diminua para que ele, que é Jesus, cresça. E aí ele continua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem do alto está acima de todos. Notam? Insistiram? Entenderam o que ele está dizendo? Quem é da terra pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Mas ele não está dizendo aqui que Deus está lá no alto, que Jesus é o rei da cocada preta e que nós somos todos os porcaria, né, e que a gente está ferrado. Não. Ele também não está pregando uma separação, como se as coisas terrestres e as coisas celestes se opusessem. Essa visão maniqueísta é uma visão contrária ao que Jesus nos ensinou. Aliás, ela é contrária à própria existência de Jesus. Sabe, Deus, quando fala com Moisés, ele fala assim, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor da opressão deles, eu desci para libertá-los e salvá-los. É o mesmo movimento de Jesus. Jesus desce, Jesus se encarna, Jesus vive no meio de nós. Mas ele vem do Pai. Ele dá o testemunho daquilo que ele viu e ouviu lá em cima. E por isso, por dar o testemunho daquilo que ele viu e ouviu lá em cima, ele é maior do que os que estão na terra. Porque aqueles que estão na terra não falam daquilo que viram lá em cima. E sabe, pessoal, isso é uma coisa que nós temos que aprender. Nós temos que parar de querer ser mais do que nós somos. É muito comum, e eu tenho visto isso até com uma certa tristeza. Eu vou dizer, eu não gosto de falar, mas eu preciso dizer. Há pessoas que estão usando da religião para fins outros que não a religião. Essa dualidade é muito humana, diz o Ângelo. Perfeito, exatamente. Perfeito, é isso mesmo. Essa coisa dual, essa coisa de uma coisa se opor ao outro, é humana. Não tem nada a ver com Deus. Deus não está nem aí para isso. Né? E aqui eu quero dizer, pessoal, que tem um pessoal que está apregoando a si o direito de julgar a todos. Não, porque eu acho que o bispo tal tem que ser excomungado. Aí eu acho que o padre tal não presta, é um desgraçado. Eu acho que fulano de tal está expulso da igreja, é apóstata. Tem gente querendo excomungar até o Papa. Então o pessoal aí, eles me lembram, não o que está aqui no Evangelho, o que está no Ato dos Apóstolos hoje, que é o Sinédrio querendo julgar os apóstolos. Né? Porque aqui nós temos o oposto, aqui nós temos os homens que reconhecem a Deus, as mulheres que reconhecem a Deus, as pessoas que reconhecem a Deus e falam, aquilo que vem de cima é diferente do que vem de baixo. Sabe, pessoal, a gente tinha que tentar fazer como João Batista. A gente tinha que diminuir o que é
essa coisa nossa, dessa presunção, dessa arrogância, dessa certeza que nós sabemos, que nós podemos, que nós fazemos, né? Não só na igreja, as pessoas da sociedade como um todo julgam tudo que vem. Eu concordo, mãe, eu concordo. Você está certo. Você está certo. Eu tenho um viés muito meu, mas você está certo, né? Existe uma mania de julgar, né? E, novamente, eu acho que a gente tinha que se esvaziar dessa mania e novamente seguir Jesus. Jesus fala assim: não julgueis e não sereis julgados. Mas ele não está dizendo que você não pode julgar. Ele está dizendo que se você não julgar, você não vai ser julgado. E mais adiante ele fala assim: com a medida que medires, sereis medidos. Da forma que julgardes, sereis julgados. E aí é o seguinte: eu não sei se eu gostaria de ser julgado toda hora por tudo. De vez em quando, aliás, eu passo por isso. Bernardo, você viu o show que aquele rapaz deu lá no Vaticano, cantor branco, ele é LGBT? Você acha isso adequado? Para o olho. Não sei, pessoal, eu não conheço a história, eu preciso ler antes de falar, eu preciso entender antes de responder. Mas, Bernardo, você tem que se posicionar. Tenho, concordo, mas não sem entender primeiro. Não sem ouvir primeiro. Sabe, nesse ponto, a Moema está colocando uma coisa muito boa dessa mania de julgar. E o Ângelo, eu vou aproveitar aqui, o Ângelo traz a coisa da dualidade. Ou está certo ou está errado. Não sei. Eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso me abrir ao outro para ouvir o outro. Mesmo que isso me seja incômodo, mesmo que isso me seja difícil, mesmo que isso me traga algumas dores, algumas angústias, eu não posso abrir a mão da esperança de me encontrar com o outro. Então, é necessário que a gente diminua essa coisa que a gente aprendeu de julgar, de ser duro, de ser rígido, de cobrar, e começar a se encher de Jesus. Jesus é um cara que ama acima de tudo, que acolhe além de toda razão. É aquele que inclui e protege mesmo aqueles que não gostam dele. É aquele que entende os que não entendem ele. E isso que nós temos que fazer. Sabe, hoje eu estava tentando explicar isso para uma pessoa e a pessoa virou para mim e falou assim: mas, diácono, do jeito que você está falando, eu não consigo ver justiça. Eu não consigo ver que Deus recompensa o justo e Deus é justo. E eu viro e falo assim: mas a justiça de Deus é a misericórdia. Né, Thaís? Deus tem outra maneira de nos satisfazer com as coisas do alto. Ele sabe que o mundo e suas atrações passam, são passageiras. Sim, sim. Várias das coisas do mundo são passageiras. Você está certa, Thaís. Está muito bem, gostei. Boa lembrança. Né? Nosso ministério é sol do amor, diz o Ângelo. Exato, por isso que eu falo. A justiça de Deus é a misericórdia. A justiça de Deus se manifesta na misericórdia. A justiça de Deus se manifesta na abertura para a misericórdia. Então, Deus, ele nunca vai ser aquele que vai ficar te condenando, te atacando, né? Aliás, outro dia eu ouvi uma reflexão do Papa Francisco muito interessante. Ele diz que aquele que só fica acusando está fazendo a obra do diabo. Quem gosta de acusar os outros é o diabo. E eu olhei aquilo, mas será que o Papa está certo? Eu fui rever. E isso é verdade, né? Você vê que Jesus acolhe, ama, cuida.
Jesus não fica nesse negocinho, nessa picuinha. Ah, não, você é samaritano, você não é judeu, azar o teu. Ah, não, você é cananeu, você não é judeu, azar o teu. Né? Ah, jovem rico, eu mandei você dar seus bens para os pobres, você não quis dar, se ferrou, vai para o inferno. Não, não. Jesus, ele chama o jovem rico para ser um apóstolo. Ele é tão apegado ao dinheiro que ele não consegue seguir. Jesus olha para ele com tristeza. Porque Jesus tinha uma certa esperança de salvar aquele jovem, de trazer aquele jovem para perto dele. Né? É muito interessante essa visão de Jesus, é uma visão muito, muito pessoal, muito própria, muito amorosa. Jesus olha e fala assim, eu amo profundamente esse rapaz, mesmo ele não concordando comigo. Né? Então, pessoal, não vamos cair nessa dualidade, não vamos cair nessas histórias da carochinha. Tá? Lembrem-se, quando vocês estiverem lendo isso aqui, é João Batista falando de Jesus, é João Batista defendendo Jesus e dizendo, sigam Jesus, não sigam João Batista. É necessário que vocês abandonem João Batista para seguir Jesus. E hoje eu digo, é necessário que vocês abandonem esses muitos autoproclamados profetas, autoproclamados guardiões da fé, doutores da doutrina. Abandone esse povo todo e segue Jesus. Né? Eu já falei, eu repito a todos vocês. Me angustia quando eu começo a live e aparece no Instagram, estamos chamando os seus seguidores. Não, pelo amor de Deus, não me sigam, caminhem comigo. Sejam pessoas que caminham comigo rumo a Jesus. Caminhem comigo e com Jesus rumo a Jesus. Porque Jesus estará no meio de nós, nos ajudando. Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E é o que eu peço a vocês. Vamos encher a nossa vida de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus, do carinho de Jesus, do acolhimento de Jesus, porque isso é essencial. O resto é resto. Amém? Bom, essa é a hoje. Deixa eu ver se eu consegui manter meu tempo. Consegui manter meu tempo. Que bom. Fiquei muito contente de ver vocês aqui, pessoas tão queridas, né? Eu sou meio suspeito que eu tenho mania de querer todo mundo, eu gosto de todo mundo, acho todo mundo maravilhoso. Mas assim, eu gosto quando eu vejo as pessoas como vocês aqui, né? Ângelo, um amigo querido, que me dá bons dias todos os dias. Vários deles tão legais que eu fico até sem graça. Thaís, minha filha amada, tão bom te ver. Tetsuya, quanto tempo, só te vejo pelas suas tatuagens, mas, aliás, são belíssimas, hein? Nossa Senhora. Moema, que saudade, que bom te ver aqui, né? Senti a falta de ouvir suas palavras. Fiquei contente de saber disso, Moema, fiquei contente. Tá? Estou tentando fazer todo dia 19h30, né? Um dia ou outro dá uma confusão, dá um problema. Ontem, inclusive, faltou luz durante a live, mas graças a Deus foi pouco tempo. Aí o pior é que depois o computador não ligava, as coisas não ligavam, né? Eu tive que contar com a ajuda das pessoas para não furar o horário, né? Aliás, está quase na hora, eu vou me despedir deixando a minha bênção, tá? E marcando um encontro com vocês. Amanhã, às 19h30. Combinado? Até lá, eu vou deixar vocês com a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Batista, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.